caros brasileiros e brasileiras. Nós somos a ISPK, sigla que significa Escola Israelita de Conhecimento Prático Universal. Nós somos um grupo desde 1969 com o intuito de ensinar a verdade da Bíblia. E a verdade da Bíblia é que os negros e os indígenas são a verdadeira nação de Israel, são as ovelhas perdidas de Israel, são os verdadeiros israelitas, e que Deus só rege por eles. Eles são a nação escolhida. Então existe sim uma nação escolhida, não é todo mundo, não é espiritual, mas é uma linhagem, certo? E essa mensagem da Bíblia foi escondida já por muito tempo, né? Foi alterada há muito tempo. E nós desde 1969, de Harlem, Nova York, somos um grupo com a intenção de trazer a verdade da Bíblia de volta e acordar os negros e indígenas para a verdadeira cultura, para a sua verdadeira história, para seus verdadeiros benefícios como povo escolhido do Senhor, certo? Entre inúmeras outras falsas doutrinas que foram criadas em cima da Bíblia, certo? Porque a verdade é que nós somos o povo escolhido, os negros indígenas, nós não seguimos, nós deixamos de cumprir as leis, mandamentos e estatutos da Bíblia, que são mandatórios, e por conta disso nós caímos em escravidão, perdemos nossa herança. E o nosso povo passou a nos dominar e passou a dominar a Bíblia. E fez a Bíblia na versão que mais se encaixava para as vontades deles, certo? Que reforçava a maldade, que reforçava a vontade de ser melhor que a gente, de esconder a nossa identidade, de roubar a nossa identidade, certo? Como abordamos em diversas outras aulas. Então, é sempre de muita importância a gente pegar do mínimo ao maior detalhe em que é ensinado hoje em dia da Bíblia, que é errado, que é adulterado, certo? E esclarecer e trazer de volta para seu verdadeiro sentido, pois isso, além de agradar o Senhor, que é a maior missão, certo? Limpar seu nome, limpar o nome do seu livro, da sua palavra, isso ajuda a acordar as pessoas, certo? A fazer as pessoas cortar laços com mentiras que elas acreditam há muito tempo, certo? Que se tornaram verdades porque passou de geração em geração, porque foi a vida inteira contada isso, certo? Mas não é porque não é só porque você acredita numa coisa a vida inteira que é de fato verdade. E infelizmente a maioria do mundo, a maioria dos negros indígenas tem uma falsa concepção da palavra do Senhor, de quem o Senhor realmente é, do que Ele realmente quer passar e quem Ele realmente ajuda, quem Ele realmente ama, certo? Olhando para o mundo supremacista branco, né? A gente acharia que o negro indígena é odiado pelo Senhor, porque tudo dá certo para o branco e nada dá certo para nós. Quando na verdade é exatamente o contrário. A questão é que o Senhor só nos conhece, né? Nós somos a única família que o Senhor conhece. E como um pai que só pune o seu filho e não pune o filho do vizinho, ele só nos puniu pelos nossos pecados. Mas há a nossa chance de nos redimir, né? O sacrifício de Cristo foi para isso. Cristo não morreu para redimir todas as pessoas do planeta, todos os povos. Cristo morreu para redimir o seu povo, certo? E o seu povo é quem? Os negros e indígenas, porque o Cristo é um homem negro, de pele escura, certo? Mas não é a tonalidade que o faz negro, porque os africanos não são da mesma linhagem que nós. E nós não somos da mesma linhagem que os africanos, nós não somos afrodescendentes, nós somos israelitas, certo? Assim como na África não existe um povo só, mesmo que a gente veio da África, não quer dizer que nós somos os mesmos povos da África, porque o povo da África não é um só, e nós somos um povo à parte, nós somos os israelitas, certo? Antes de eu abordar aqui o papo da aula inicial, para quem tem acompanhado a gente há um tempo já, sabe que no começo da aula e no final da aula a gente dispõe esse link aqui, que é para preencher um formulário. Esse formulário é como se fosse uma lista de presença. Se você é negro indígena, quer fazer parte da Escola Israelita de Conhecimento Prático Universal, você pode
acessar esse link aqui, preencher o formulário, vai contar a presença e depois de 6 meses você vai ganhar o seu nome hebraico, que é a nossa verdadeira língua materna, nossa verdadeira linguagem, nosso verdadeiro idioma, nossa verdadeira cultura como negros e indígenas. Você ganha seu nome hebraico depois de 6 meses e você faz parte oficialmente da Escola Israelita de Conhecimento Prático Universal. Então eu disponho esse link aqui no começo, no final do link eu vou colocar outro também, né? Um link de saída. E aí quem quiser fazer parte da escola é só ir assistindo as aulas, preenchendo e seja bem-vindo, irmão ou irmã. Com isso dito, né, assim, que a aula vai ser um pouquinho mais corrida hoje, estamos em um tempo diferente, né, por algumas coisas assim, da minha disponibilidade, mas mesmo assim nós vamos ter essa aula aqui na sexta-feira e vamos abordar o último dos grandes televangelistas, né, dos televangelistas mais famosos do Brasil, são sempre os 4, né, o Quarteto Fantástico. Então falamos de Edir Macedo, falamos de R.R. Soares, falamos de Silas Malafaia. Então só nos sobrou Valdemiro Santiago. E eu deixei ele por último por um motivo específico. Sim, não é porque ele é o maior, não é porque ele é o mais famoso, não é porque ele é o mais errado, mas sim porque ele é negro, ele é um irmão, certo? Ele faz parte da linhagem, ele é do povo escolhido do Senhor. Ele é um israelita. E eu vou pegar esse exemplo para ele, e eu quis deixar esse exemplo por último, por 2 motivos, né? Pelo fato dele ser negro assim. Primeiro que, para mostrar o quanto um sistema racista, um sistema da supremacia branca pode transformar, pode lavar a mente de um irmão ou de uma irmã. O quanto um negro, uma negra, uma indígena, uma pessoa israelita no sistema da supremacia branca pode pegar o livro sagrado, pode pegar o livro, a palavra do Senhor que fala que o negro e o indígena é o povo número 1, que tem que seguir todas as leis, mandamentos e estatutos, e ainda assim não pegar essa mensagem, não captar essa mensagem, certo? Ela pode estar com a faca e o queijo na mão e não saber cortar, não saber que é para se cortar, na verdade, certo? Então por isso que é a importância da Escola Israelita de Conhecimento Prático Universal, porque independente de você ter acesso a uma Bíblia, não quer dizer que você vai ter acesso ao conhecimento dessa Bíblia. Ainda mais quando o conhecimento da Bíblia que você foi e é exposto a vida inteira tem um motivo por trás, tem segundas intenções malignas de manter o seu povo escravo, seu povo oprimido. Então, se você é negro, se você é indígena, você já cansou de ouvir ou até de pensar que eu não vou prestar atenção na Bíblia porque é o livro do opressor, certo? É o livro que eles usaram para nos escravizar, para justificar a escravidão, certo? Quando na verdade o que a Bíblia faz, ela justifica a escravidão deles. Assim, a Bíblia justifica a escravidão do homem branco, certo? Aquele que levou em catividade será levado em catividade, para parafrasear a Bíblia, certo? Então a Bíblia diz que o homem branco vai ser escravizado, que nós fomos escravizados por conta dos nossos pecados, não porque nós somos inferiores ou qualquer coisa assim, mas na verdade o oposto, por sermos superiores e agirmos como os inferiores, certo? Porque isso não vem de hoje. Quando em brincadeiras, né, do Twitter negro, você vê se faz, essa pessoa tentando ser branca, essa pessoa casando com branco, tentando ser isso e aquilo, certo? Porque isso não é de hoje, não há nada novo sob o sol, certo? Nosso povo sempre invejou o vizinho, sempre achou que a grama do vizinho era mais verde, quando a nossa era, certo? Então, a Bíblia é o nosso livro e usa para nos empoderar. Ela justifica o nosso chamado para a maior missão da Terra, para o maior papel da Terra, para a liderança do planeta Terra. É isso que a Bíblia diz. Mas não é isso que passam para a gente. E não foi isso que o europeu
falou para a gente? O europeu, após nos escravizarmos, ele trocou os papéis de posição. Ele falou que nós somos os inferiores e eles são os superiores. Vai falar, mas e a maldição de Cã, né? Da pele escura. A maldição de Cã é para os africanos. Nós, negros do Brasil, das Américas, nós não somos africanos, nós não somos afrodescendentes. Você pode perguntar para muitos africanos, eles vão falar isso, que nós não somos o mesmo povo. Eles não nos veem como o mesmo povo, certo? Então, nós não somos da mesma tribo, nós não viemos da mesma família, a gente só veio do mesmo pedaço de terra, né? Nem antes, porque nós viemos de Israel, mas nós não, depois a gente fugiu de Israel para a África e da África eles nos trouxeram para cá. Então fala que sim, os barcos saíram da África porque saiu da África, mas não quer dizer que nós somos africanos, certo? Então a maldição de Cã é para outro povo, para outra linhagem, não para nós. Mas enfim, voltando ao assunto, Valdomiro Santiago é um irmão, é um negro, mas ainda assim ele faz o serviço do homem branco. Ele ensina a Bíblia pelos olhos, pela doutrina do homem branco, certo? Nós vamos ver um pouco, nós vamos ver aqui um pouquinho da sua história, um pouquinho das suas controvérsias, né? Mas o foco é que um negro, por mais que a Bíblia seja dele, por mais que a Bíblia fale para ele, o negro pode ser adulterado se ele não tiver o conhecimento, se ele não souber a verdade. Esse é o problema, essa é a maldade, esse é o perigo da supremacia branca, certo? E o outro motivo que eu quis deixá-lo por último é para exemplificar que foi por pessoas como Valdomiro Santiago que nós fomos escravizados. Assim, não querendo limpar a minha ficha, né? Porque, primeiro, que eu não nasci na Escola Israelita de Conhecimento Prático Universal. E segundo, nós ensinamos que existe a regeneração, né? Que é conhecidamente como reencarnação. Então, nós sim tivemos outras vidas, né? Nós sim estivemos nesse planeta antes. Nós sim fomos personagens da Bíblia, né? Nem que seja alguém conhecido, ou seja simplesmente um número que eles citam. Então eu posso muito bem ter sido também, e provavelmente fui, né, uma dessas pessoas que não seguiu, que não cumpriu a lei, né, que rompeu com o Senhor, que foi adorar outros deuses, e por isso o nosso povo caiu na desgraça que está, certo? Mas eu quero usar o Valdomiro Santiago agora não para colocar toda a maldade no mundo dele, toda a responsabilidade nele, mas para exemplificar como nós somos e podemos ser pessoas que, apesar de ser da descendência de Israel, ainda assim não cumprir a lei do Senhor, ainda ser ir contra as suas vontades e, por conta disso, levar o nosso povo à desgraça, certo? Então, isso não é simplesmente uma coisa tipo de, eu quero os seguidores dele, eu quero o programa de TV dele, eu quero o dinheiro dele. Não. Eu quero salvar o povo, eu quero orientar as ovelhas, né? Se o próprio Valdomiro Santiago visse esse filme, esse vídeo, e falasse, pô, essa é a verdade da Bíblia, eu vou mudar de opinião, nós aceitaríamos ele de braço aberto, porque ele é um israelita, certo? E esse é o direito de nascença dele. Mas, por ele ensinar a Bíblia da forma que o homem branco ensina a Bíblia, ele ajuda nosso povo a adorar outros deuses, né? Como? Como a gente falou em outras aulas, por comemorar o Natal, por comemorar uma Páscoa, certo? Por falar de nascimento imaculado, por dar outras figuras, outras doutrinas que não cabem na Bíblia, mas que as pessoas, desde a Igreja Católica, adotaram como verdade, quando no caso não é, certo? Então a gente vai começar primeiramente com lendo um pouco da biografia, quem ele é, para situar, caso você não conheça, certo? Então, começando aqui, certo? Valdomiro Santiago, Valdomiro Santiago de Oliveira, Palma, 2 de novembro de 1963, líder evangélico neopentecostal e televangelista brasileiro, que tem sido o assunto do mês, né, aqui na Escola Israelita.
fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Durante 18 anos atuou como bispo na Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, do qual foi designado do quadro de pastores em 1998, apastorando com a liderança. Alguns dias depois fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus, que absorveu parte dos membros da Universal, e hoje conta com mais de 2.000 templos espalhados pelo Brasil, sendo sua maioria no estado de São Paulo, dimensões modestas, trata-se na verdade de readaptações de garagens, estacionamentos e pequenos pontos comerciais. Né? Então aqui está dizendo que, né, é muito popular hoje em dia as pessoas zoarem, que qualquer garagem vira uma igreja, né? Então estão apontando ele como um dos responsáveis para isso, né? Em contraponto ao Silas Malafaia, que inclusive citou ele, né, no vídeo que a gente mostrou semana passada, não por qualidade, mas ele vai em números, né? Ele quer quanto mais grupos, quanto mais lugares, quanto mais pessoas possíveis, independente se tiver o ar condicionado ou não, que não é uma questão que a gente liga, né? Mas para mostrar assim a forma que ele, né, se manifesta como um desses televangelistas atuais do Brasil. Em janeiro de 2013, a revista Forbes avaliou sua fortuna em aproximadamente 220 milhões de dólares, 450 mil milhões de reais, certo? Então, que nasceu em Cisneiros, Palma, Zona da Mata, Minas Gerais, perto de 6 km de Belo Horizonte, estudou até o 5º ano, converteu 16 anos. Ele foi aqui, essa é a parte importante, que ele foi pastor e membro da Igreja Universal do Reino de Deus, certo? Ele atuou por 18 anos, foi removido em 98, com desentendimento com Edir Macedo, e alguns dias depois fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus. Então a gente consegue ver da onde veio a raiz dele, né? De onde veio grande dos princípios dele, de onde vem bastante parte das crenças dele, certo? Então tudo que a gente abordou com a Igreja Universal do Reino de Deus, ou com a Igreja da Graça do R.R. Soares, eles têm, aqui o Valdemiro vai ter a mesma mentalidade, vai seguir a mesma doutrina, então vai fazer batismos de água, por exemplo, né, que são contra a lei do Senhor, como a gente já explicou, certo? Então todas aquelas coisas, aqui também fala, é considerado um pregador da teologia da prosperidade, certo? Que é aquele tipo de pessoa, aquele tipo de pastor, que infelizmente é o que mais tem hoje em dia, em que sua principal base da sua pregação é prosperidade, é ganhar dinheiro, é mudar de vida. Mas como? Que tipo de prosperidade? Que tipo de mudar de vida? O ganhar dinheiro, o bem material, certo? Esse é o foco. E sempre reforçando, não é porque a pessoa tem bens materiais, não quer dizer porque a pessoa tem uma vida confortável que ela seja pecadora, que ela seja errada. Mas é você focar nisso, certo? É você falar isso como a grande preocupação. Com a pobreza, com a fome, com a desigualdade social, com todos os problemas sendo grande parte da infelicidade da maioria do povo, você pode até imaginar o porquê alguém pregaria isso como tipo, Deus consegue fazer isso, Ele consegue livrar todos os seus problemas. Mas o foco de verdade da Bíblia, do ensinamento dela, da palavra do Senhor, não deveria ser, Deus vai livrar o seu livramento porque Ele vai te dar um dinheiro, porque Ele vai te dar um carro, porque Ele vai te dar uma casa, porque Ele vai quitar suas dívidas. Não, mas porque Deus vai te dar o espírito, vai te dar a força, vai te dar o foco, vai te ajudar a ver o que realmente é importante, vai diminuir a importância dessas coisas. E você como pessoa não vai ser afetada da mesma forma por problemas mundanos, por você ter força de espírito, por você ter verdadeira prosperidade, que é do Espírito do Senhor. E aí o resto das coisas se ajeitam, mas o foco tem que ser no espírito, no além do material, além do carnal, né? E esses teólogos, esses pastores de prosperidade, eles fazem o contrário. Eles focam de forma a falar que Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a casa, como se essas fossem as únicas coisas, as coisas mais importantes para a sua felicidade, o que é longe de ser o caso, que é totalmente o oposto, certo? Porque você ainda pode ter o carro e ainda pode ter a casa, e aí o que você vai começar a pensar? Estou satisfeito? Estou próspero? Ou, eu quero mais prosperidade, eu quero um carro maior, eu quero uma casa maior, certo? Agora, quando você encontra
paz de espírito, quando você realmente tem a visão do Senhor, vive pelo Espírito, você não vai ficar pensando, eu quero mais disso, eu quero mais daquilo. Você vai estar contente, eu estou com o Senhor. Nada vai me abalar, eu não preciso de mais nada. Quando fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é porque, não vai me faltar um carrão, não vai me faltar uma mansão, mas não vai me faltar força e felicidade, né, de espírito para conquistar qualquer coisa, para passar por cima de qualquer coisa, para viver independente de qualquer coisa, certo? Não significa nem Deus, nada me faltará, tipo, não faltará comida, porque Cristo falou que nem do pão vive o homem, né? Então assim a gente conseguiria viver sem comida, sem água, através do Espírito, certo? Não que eu desejo que alguém viva sem comida ou viva sem água, mas falando que é possível pela palavra do Senhor. E essa é a verdadeira prosperidade. É passar por cima da matéria, passar por cima de qualquer coisa material, certo? E não viver em dependência daquilo, ou que o material é sinônimo de felicidade, ou é sinônimo de prosperidade, certo? Isso não é prosperidade, isso é acúmulo. Então, eu não vou entrar tanto na questão das teologias, né? Porque é basicamente o que a gente falou na aula do reino, da Igreja Universal, da Igreja da Graça, é o batismo por água, né? É a Santa Trindade, que Cristo, Deus e Espírito Santo é uma pessoa só. São todas as coisas que não batem com a Bíblia. Além do clássico, dos clássicos que vem do católico, como do nascimento imaculado, né? Ou de que todo mundo pode ser israelita, que todo mundo pode ser convertido do Espírito, quando na verdade é de acordo com a sua linhagem, certo? Mas continuando aqui com a biografia, né? Só para ter um norte. Segundo o pesquisador da área de sociologia da religião, Ricardo Mariano, afirma que as crenças e práticas mágico-religiosas da mundial são uma cópia da universal, que é o que eu estava dizendo agora, né? Que a gente não vai abordar tanto teologia por teologia, que a gente já falou assim. Qualquer coisa vocês podem mandar comentário aí, né, se tiver uma questão em específico para a gente abordar. Mas enfim, além de convidar parte da cúpula da Igreja Universal, a Igreja de Valdemir atraiu também dezenas de pastores, prática que foi abandonada em 2010, quando membros da Mundial começaram a temer que houvesse pastores da Universal infiltrados entre os pastores da Mundial. Então, olha que tristeza, olha como essas igrejas não estão no espírito do Senhor, né? Porque assim, se todas essas igrejas dizem servir o mesmo Deus, a mesma Bíblia, os mesmos propósitos, primeiro, porque existe mais de uma delas, né? Porque um Valdemiro não conseguiria se resolver com Edir Macedo, né? Se Edir Macedo fosse um grande líder, porque ele não conseguiria trazer de volta a sua ovelha, né? Não deixá-la ir embora. E se Valdemiro fosse um servo tão obediente, né? Alguém tão compromissado, porque ele não conseguiu se esforçar para se entender com seu líder, certo? Mesma coisa com R.R. Soares, né? Eu esqueci de comentar isso, mas por que essas igrejas se separam tanto, né? Se eles servem o mesmo Deus, se eles servem a mesma Bíblia, que falou assim, a maior parte da igreja, da filosofia da Igreja Mundial é uma cópia da Universal, né? Então, por que essa separação? Por que essas divisões? Porque não conseguir resolver esses conflitos, esses desentendimentos, mas são pessoas que alegam que conseguem salvar seu casamento, reconciliar você com a sua família, né? Resolver toda a sua vida, quando eles não conseguem resolver esses desentendimentos. Isso só pode significar duas coisas. A primeira, que ou eles não têm a capacidade, não têm a sabedoria que a Bíblia exige para ser um pastor, que é você resolver esses conflitos, né? Ou então, um simplesmente quer fazer mais dinheiro do que ele faz. Então ele sente que aprendeu tudo que tinha que aprender e vai fazer uma cópia, porque agora ele quer ser o manda-chuva em que todo o dinheiro vai para ele, certo? Vamos voltando. Recebeu o título de apóstolo em 23 de dezembro de 2006 pelo bispo Josivaldo Batista e um grupo de bispos da IMPP, né, que é mundial.
Santiago nunca se formou em nenhum curso de teologia, nem de oratória, aquilo que eu estava falando. A pessoa não precisa ser estudada, né? Nunca aqui na Escola Israelita a gente tenha um curso, além das nossas aulas, né? Seguramente a gente não tem nada reconhecido pelo mundo, então isso não é nada assim que impeça uma pessoa realmente a servir a Deus, né? A fazer o trabalho do Senhor, certo? Mas pelo sistema dele, ele não seguiu o próprio sistema, né, que as igrejas pentecostais costumam seguir, né? Ou pentecostais, perdão. Aproxima-se do povo com um discurso ora popular, ora austero, com constantes referências ao seu passado no campo. Suas concentrações seguem formato pré-estabelecido, caracterizado pela leitura de textos de Bíblia previamente selecionados, com destaques para a apresentação de supostos milagres durante o transcurso de toda a pregação. Em uma das pregações, conheceu Franciela, com quem se casou em seguida, assim como seu marido. A bispa Franciela nunca fez nenhum curso de teologia ou preparatório para pregar a palavra de Deus. Somente o casal tem 2 filhas. Enfim, essa aqui é a parte que a gente vai focar e vai trocar um pouquinho. Pela rádio e televisão. Em agosto de 2008, a Igreja de Santiago ganharam notoriedade pela imprensa após fazerem a parceria com o grupo Bandeirantes para a transmissão na Rede 21 por 22 horas, outras 2 horas produzidas pela rede. Além da Rede 21, em menos de 2 anos, a programação da igreja passou a ser exibida por outras redes de rádios e televisões brasileiras, certo? Então, é nisso que a gente vai fazer uma breve pausa agora, e eu vou começar a abordar vídeos, né? Eu vou usar 2 vídeos aqui, um do grupo que a gente tem usado, né? Que é o Meteoro Brasil, é um pouco em outra linha, né? Mas é para falar a mesma coisa, para exemplificar assim um pouco de quem ele é, né? Abordar um pouquinho das coisas de como o espírito dele se mostra, né? E por que isso é importante? Porque, como a gente falou em todas as aulas, para você saber se um profeta é ou não profeta, você tem que testar o espírito dele, você tem que ver se o que ele realmente fala está alinhado com a Bíblia. Então não é só porque uma pessoa simplesmente chegou e falou: ah, eu sou da Bíblia, eu acredito na Bíblia, eu falo pela Bíblia, não quer dizer que ele realmente fale por ela mesma, não quer dizer que ele esteja correto no que fala, certo? Então, nós vamos testar o Espírito aqui, mostrar algumas das coisas do Valdemiro de Santiago, né? Para exemplificar, assim, quem ele é, para testar o Espírito dele. Então, com isso, eu vou compartilhar a tela. Shalom Yahal Bashan Shabrakatam, Trooper Sharash Kabar, West Texas. Thank you for tuning in. We appreciate it. Então, agora eu vou aqui. Um momento. Primeiro de 2 vídeos. Não sei. Era uma vez um canal de TV. A frequência durante anos foi usada para transmitir a MTV Brasil. Depois do declínio da MTV, esse canal passou a expressar uma nova tendência. Que canais UHF passariam a ser usados na próspera atividade da teleevangelização. Décadas antes, o mesmo tinha acontecido com rádios AM. Nada poderia retirar a pregação da frequência que um dia transmitiu videoclipes. Nada, a não ser a má administração dos negócios por algum pastor. Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, ocupou o espaço que era da MTV até esses dias. Ninguém jamais poderia imaginar que a teleevangelização fosse devolver o canal UHF a uma programação jovem. Então aqui, só para dar uma quebrada aqui do ritmo e explicar o que está acontecendo, né? Então tinha esse canal famoso, MTV, e aí o que acontece com o evangelismo? Com esse televangelismo, o rádio evangelismo, né? Eles aproveitam canais que estão enfraquecendo, né? Vias que estão enfraquecendo, e aí eles lotam, né, com a sua programação, porque assim eles sabem que eles vão poder correr por horas, sem a necessidade de comerciais, né, sem a necessidade de propagandas, e simplesmente ir à tona. E aí o que aconteceu? Por conta de uma má administração de Valdemiro, né, ele acabou perdendo esse direito do canal,
passou de novo para algo da cultura pop, né, que era MTV antes. E foi isso que aconteceu. A pregação de Valdemiro deu espaço ao Load, canal dedicado à cultura pop, com anime e esportes na programação. E foi nesse episódio que a gente descobriu até onde vai a fé de Valdemiro. Ele começa a questionar os desígnios de Deus no exato momento em que partidas de LOL substituem a pregação dele. Mesmo eles. O que às vezes entristece é que às vezes o sujeito tira a gente e ele coloca jogo. Né? Coloca game, aquele joguinho lá. Futebol não, coloca game. Se colocar São Paulo e Flamengo, pelo menos já né? Vamos assistir. Né? Mas não, o Palmeiras que falou Corinthians e não sei quem lá, como é que chama? Atlético. Mas aí. Mas aqui, uma pausa só pra mostrar o que ele tá fazendo. Né, nesse momento, ele fala que tiraram o canal dele para colocar o videogame, né? Mas se pelo menos fosse futebol, ele entenderia. Né? Então, se fosse algo do gosto dele, né? Se fosse algo que entretém ele ficaria menos sentido. Né? Não, a primeira coisa que sai da boca dele não é que ele está ofendido que tiraram a palavra de Deus para colocar outra coisa. Mas é que não é outra coisa popular, outra coisa que seja do agrado, do gosto dele. Né? Rapaz, tem que colocar a palavra de Deus, amém? É claro que nessa mesma ocasião aí ele fez o que ele faz melhor, pediu ajuda aos fiéis para conseguir um outro canal de TV. Eu queria que você se empenhasse muito na ajuda à obra do Senhor esses dias. Esse tempo todo que você conhece a obra sempre precisou da sua ajuda, mas nunca tanto como agora. E certamente Deus já está preparando um outro canal gigantesco e você precisa ajudar, amém? Não se sabe. Agora, Cristo precisava de um canal de TV? Cristo precisava de um canal de TV gigantesco? Eu sei que a qualidade aqui de vídeo não tá das melhores, vou até tentar melhorar um pouquinho. Mas, olha o tanto de gente que ele tem presente nesse prédio, certo? Tanto de pessoas que foram ali a pé, de carro, se movimentaram para estar na presença desse pastor, que eles acreditam, que eles põem confiança, que os aproximará da palavra, da essência do Senhor, certo? Ao invés de ele mesmo usar os recursos, porque assim, provavelmente a maioria dessas pessoas pagam dízimo, certo? Então ele tem um certo capital, digamos assim. Ao invés de ele focar a pregação que está pessoalmente em mudar a vida dessas pessoas, em passar a palavra do Senhor, e ele como líder resolver essa questão da TV, ir atrás do canal de televisão por conta dele, ele utiliza da massa para fazer o trabalho dele. Quando Cristo utilizou a massa, era para quê? Para pregar a palavra do Senhor. Vai falar a palavra do Senhor, dos feitos que foram feitos, do que pode acontecer com a sua vida, né, com o seu espírito, a grande mudança que pode acontecer com você, se apenas você acreditar no Senhor, seguir a palavra do Senhor. Mas aqui ele não está falando vá lá e pregue o evangelho, ele está falando vai lá e arruma um canal de TV pra gente, né? Pra gente ter mais olhos, pra gente ter um público pagante maior, certo? E não é esse tipo de coisa que está alinhada com o Espírito de Cristo, certo? Cristo não foi falar, fala para mais pessoas o como eu sou incrível, o quanto eu sou maravilhoso, ou então só para encher mais cadeiras ou mais montes aqui. Não, ele fala assim, vá falar para as pessoas mudarem suas vidas, certo? E você pode argumentar, mas ele não quer o canal de TV para mudar a vida de mais pessoas. Então, ele tinha, mal administrou, e é responsabilidade dele arrumar de novo, não do povo. A responsabilidade dele com esse povo aqui presente para pegar a palavra do Senhor. Se as pessoas não entraram nessa igreja agora, né, nesse vídeo aqui, nesse pausa que eu dei aqui, porque eu quero ajudar meu pastor a arrumar um canal de TV novo. Não, eles foram porque eles querem mudar de vida, eles querem sentir a presença do Senhor, eles querem ouvir a palavra, sentir o Espírito, né? Não, meu pastor está com problemas com a televisão.
certo? Mas enfim. Esse foi a praga jogada pelo pastor, mas a cobertura de eSports do Loading foi comprometida logo no lançamento do canal. Os profissionais se sentiram censurados. E aí, entre o emprego e a dignidade, escolheram a segunda coisa. Tá. Um momento aqui com o anúncio. Eu vou fazer uma troca aqui de vídeo, né? Vou voltar para esse aqui. Mas porque aqui como fala, empresa familiar, vai entrar em questões pessoais do pastor Valdemiro de Santiago, né? Mas antes de abordar isso, eu gostaria de focar um pouco mais nas discrepâncias que a palavra que ele prega tem, certo? Então, aqui a gente vai para um novo vídeo. Esse é do canal Fatos e Verdades. Imagine você dentro de um pastor fazendo uma exposição coerente e fiel às escrituras. Para de ficar usando dinheiro para trocar de carro. Faça a obra. Viva com decência. Não é pecado se o senhor ganha um bom salário porque a igreja é grande, mas tem que ter coerência. Pastor andando de Mercedes, a igreja cheia de gente sem pagar, sem vergonha. Uma pena que isso parece só estar na imaginação mesmo. Isso porque as pessoas vão cultuar a Deus no ambiente e depara com o pastor fazendo pregações superficiais de autoajuda e triunfalistas. Eu prego prosperidade, eu vou viver na miséria, já sofri muito, eu vivi na miséria. Eu prego prosperidade. Meu Deus prospera, os outros não vão me prosperar. Não sejamos hipócritas. E pasmem, as igrejas evangélicas estão cada vez mais inundadas desses tipos de ensinamentos. E para piorar, existem aqueles pastores que de tanto pregarem esse evangelho materialista, com uma certa frequência dizem umas coisas em algum momento. Semente, setor, uma bênção. Tem muita gente que pode semear 1000, não é verdade? Você viu? Na última... Uma pausa. A gente vai abordar aqui esse assunto mais pra frente. Mas o que ele está fazendo aqui, ele está vendendo feijões abençoados por R$1.000. Um feijãozinho, R$1.000. Alegando o quê? Que eles curam Covid. Se você é um servo do Senhor, se você acredita no Evangelho, você segue a palavra do Senhor e você tem o poder, o dom de cura, independente se é pelo toque da mão, se é por um feijão, você vai colocar um preço nisso? Você vai colocar um valor monetário nisso? Você viu em alguma passagem, você ouviu falar de alguma passagem que Cristo alguma vez cobrou por uma cura? Reunião de bispos e pastores apresentando um exame, um laudo médico, gente curada de coronavírus. E depois se contradizem totalmente. Se alguém disser para você que para você receber o milagre tem que pagar, chama a polícia na hora. Estelionato é crime. Aqui vemos aqui, né, rap snitches, a pessoa se denunciando, se contradizendo, né, que é o que a gente chama de hipócrita na Bíblia, né, que a gente chama de fariseu na Bíblia. Então, no momento ele estava cobrando R$1.000, né, para que você compre um feijãozinho que fosse te curar, e aqui ele está acusando as pessoas que fazem exatamente isso que ele acabou de fazer. Porque o milagre é de graça. Se algum bandido fica vestido de pastor, falar que você tem que pagar, chama a polícia porque é mentira. É isso que eles fazem, está caracterizado como ato de mentir. Segundo a Bíblia, a mentira é uma das principais armas que o diabo usa para contaminar a mente humana. E Jesus deixou bem claro que o diabo é o pai da mentira. Primeiro, né, nesse vídeo a gente vai ver muitas ilustrações desse Jesus branquinho, de cabelo loiro, Humana, e Jesus com essa cara de dó, ó Jesus sofrido, ó meu Deus.
Gente, Jesus, Cristo, Yahweh Shai, Mashiach, o Messias, não era assim. Ele não tinha essa aparência. Ele é um homem negro e ele era forte. Ele era um guerreiro. Ele não tinha essa cara de sofrido. Ele não era César Borgia. Ele não era um homem branco de cabelos Nos loiros. deixou bem claro que o diabo é o pai da mentira. E para a tristeza de Jesus e a alegria do diabo, os autoproclamados pastores estão cada vez mais cometendo essa prática maligna, que é o ato de mentir. E o que acontece? A gente fica bem confuso. Para despertar aqueles cristãos sinceros que ainda prezam pelas verdades ensinadas por Jesus, reunimos algumas coisas meio incoerentes que o poderoso apóstolo Valdemiro Santiago já disse no púlpito de sua igreja. Então, vamos conferir as maiores mentiras já contadas pelo Valdemiro Santiago. Mentir é pecado? Para a Bíblia, sim, e não para o Valdemiro Santiago, que em uma de suas ministrações na igreja, mente de forma descarada usando textos da Bíblia. Vamos ver. E olha o que a Bíblia diz, 1 João 3 e 7. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Quem é o maligno? O diabo? Uai, não é todo mundo que é filho de Deus, não? Quem acha que todo mundo é filho de Deus? É. E a Bíblia? Verdadeira ou não? Conforme ouvimos, Valdemiro, usando a Bíblia, diz que há os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que é o caso, certo? Nós temos os israelitas, nós temos os edomitas, nós temos os outros povos. Então, assim, pessoas que são filhos de Deus, filhas de Deus, e assim pessoas que são filhas do diabo, certo? Isso tanto em espírito, mas isso também em linhagem, certo? Os israelitas, que são os negros e os indígenas, são os filhos de Deus. O homem branco, ele é o filho do diabo. É por isso que ele causa destruição. É por isso que ele, no comando do planeta, só destrói, só leva animais em extinção, só desmata, só acaba com camadas de ozônio, só acaba com a natureza, só polui os mares, certo? Então, por isso que essa passagem é verdadeira. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Deixa bem claro que a religião ensina que todo mundo é filho de Deus. Que é uma das nossas maiores críticas com o cristianismo. O cristianismo ensina que qualquer um pode ser cristão, basta você crer em Jesus, que você é um israelita e todas as promessas são feitas para você e toda a salvação vem a seu caminho, o que não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a salvação é dos judeus, que a salvação é do povo israelita, que é o povo negro indígena, o povo de Cristo. Veja como a religião anda na contramão. Religião ensina que todo mundo é filho de Deus. Certo? Quem já ouviu isso? Mas, como se fosse acometido de perda de memória, em um outro vídeo ele cai numa contradição tremenda. Vamos conferir. Todo mundo é de Deus. Nunca diga este ou aquele é do capeta, do Satanás. Não existe este ou aquele povo do diabo, não. O diabo não tem povo, não. Sacerdotes cometem erros quando falam assim, ó. Aquele povo ali é do diabo, aquele lá é do Satanás, aquele é não sei de quê. Ninguém é do diabo, ninguém é do inferno. Deus chama todos de filho. Em um momento, Deus não chama todos de filho. Certo? Isso é uma das coisas que a gente mais abordou, que a gente mais provou com a Bíblia, que é o caso, certo? Que Deus tem um povo escolhido, tem um povo que ele fez para ser exaltado e um povo que ele fez para destruição. Tanto para esse povo destruir, quanto para depois destruir este povo, certo? Então assim, na primeira instância, Valdemiro Santiago estava certo, mas aqui ele se contradiz. Por quê?
Porque é muito interessante, se sua igreja, se sua pregação é baseada no dinheiro, você ter o maior público possível, certo? É o mais interessante para você, né? Onde você vai mais ganhar dinheiro, com mais pessoas presentes no seu culto, certo? Então por isso que ele e todos os outros neopentecostais dizem que todo mundo pode ser cristão, que todo mundo pode seguir a Bíblia, porque todo mundo pode dar dinheiro a eles. Bento Valdemiro concorda com Jesus que há os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existe alguma coisa? Perdão pelo anúncio, novamente, mas a gente vê nesses cortes assim, ele numa piscina de água, né, em batismo de água, que não é certo. Aqui Jesus diz para ele, vós sois filhos do diabo. Já em outro, ele afirma que todos são filhos de Deus e que não existe filhos do diabo. Não existe esse do diabo, o outro é do Satanás, o outro é de não sei quem, não. Não existe. Valdemiro Santiago conta que já sofreu muitos atentados e o que mais ganhou repercussão foi o do homem que invadiu seu culto com o facão na mão e tentou eliminá-lo. Pronto, toda a internet noticiava o pastor ferido a golpe de facão. E o mais bizarro aconteceu depois. A camisa do apóstolo suja de seu sangue virou atração no culto. O sangue que foi derramado ali trabalhando pela obra de Deus, e o apóstolo está agora assistindo a programação, e ele pediu para a gente fazer, sabe o quê? Eu vou passar essa camisa agora no manto, presta atenção, o sangue que ele está aqui, o sangue dele, ó. O sangue dele está aqui na camisa, aqui, ó. Eu vou passar agora no manto, e vocês vão tocar no manto e vão receber milagres extraordinários. Mas Valdemiro recusando. O sangue de Valdemiro tem poder, não é o de Cristo, mas é de Valdemiro. O atentado disse o seguinte: Eu não mandei fazer isso. Eu não mandei fazer, pergunta se eu mandei fazer. Ele pediu. E não é que uma mulher cega ficou curada? Sabe disso? E deu certo. De novo, a gente volta. Eu vou querer novamente ler aqui um versículo em 1 Timóteo, né? Capítulo 3, versículo 5. Um momento. Vou colocar aqui na... Certo. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu coloquei esse versículo para dizer aqui que a gente vê o pastor dele falando que ele pediu para ser passado o sangue, e depois ele vai lá e contradiz esse pastor. Então, um dos dois está mentindo, o que diz que Valdemiro não está sabendo, né, lidar, carregar a sua igreja, certo? Ele não soube passar a ordem, estabelecer ordem. Esse versículo vai entrar aqui futuramente na aula, né? Mas primeiro vamos aqui de volta ao vídeo. Tem imagem. Mas eu não mandei fazer isso. E agora, em quem vamos acreditar? No bispo Jorge Pinheiro, que afirma que Valdemiro pediu para ele fazer isso? Ou no apóstolo, que afirma em não mandar ele fazer isso? Eu não mandei fazer isso. Eu não mandei fazer, pergunta se eu mandei fazer. Ele pediu. Agora chegou a vez de ver o Valdemiro aprontando no púlpito uma cena no mínimo estranha, que não faz nenhum sentido ao que ele afirma. Então, ele começa dizendo que é bom ver o diabo de joelho. E no final, você já sabe o que vai dar. Vamos conferir. É bom ver o diabo de joelho derrotado. Diabo de joelho não é botar pessoas que manifestam a igreja de joelho, não. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada, sem vergonha isso do pastor. Isso é palhaçada. Não é botar. Porque ali, joelho ali está machucando a pessoa. Diabo de joelho é o diabo derrotado, confessando que só o Senhor é Deus. Isso é o diabo de joelho, é simbólico, é figura. Até porque o diabo não tem joelho, é espírito. Se tem unção na minha mão, eu não vou tocar em você, você vai se ajoelhar, Satanás.
não vou tocar e você vai se ajoelhar agora, vai sair da vida dela. Sai de joelhos agora! 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 Isso que ele apronta nos púlpitos só dá motivos para o povo que de bobo nada tem caírem de pau em cima dele o acusando de mentiroso. É porque ele acabou de falar que essa prática é ridícula e ainda assim ele mesmo é um dos praticantes dela. Porque a gente fala sobre o porquê dessas brigas entre essas igrejas que são todas iguais quando elas fazem as mesmas coisas. No ano de 2020, o Brasil e o mundo passam pela crise provocada pela grave doença respiratória. E Valdemiro, que é um sujeito bem esperto, aproveitou para lançar a campanha do feijão ungido. E logo sua campanha do feijão já deu resultado e ele, em transmissão via internet, mostrou um caso de um fiel testemunhando que foi curado da tal doença já mencionada. E mais, ele mostrou o exame comprovando que de fato o fiel foi mesmo curado. Semente de acordo com a sua sementeira. Tem muita gente que pode semear 1000, não é verdade? Você viu? Na última reunião de bispos e pastores, apresentando um exame, um laudo médico. Gente curada de coronavírus, ele está terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. Enquanto os fiéis se alegravam comprando os feijões ungidos de Valdemiro por R$1.000 que curava, o Ministério Público Federal o acusou de promover a falsa cura da doença coronga. Como a casa caiu, Valdemiro, como se fosse tomado de memória fraca, disse essas outras palavras em seu culto. Normalmente o meu anúncio, mas só para mostrar que o que ele fez de início. Ele estava vendendo, estava promovendo feijões, cura por R$1.000. É assim, a gente testando o espírito dessa pessoa que a gente vê que ele não está alinhado com a Bíblia, que ele não faz sentido. Não faz sentido ele ser uma pessoa que fala que segue Cristo, que segue nos passos de Cristo e fazer algo que Cristo nunca fez. Foi cobrar por cura. R$1.000, gente. R$1.000. Se você vive no Brasil, você sabe o que R$1.000 é. R$1.000 pesa. E você sabe, e no mundo inteiro todo mundo sabe o peso que a praga que o Senhor mandou no mundo, chamada coronavírus, tem. O quão poderosa ela é. Quão devastadora ela é. Então, você aproveita da fragilidade das pessoas, do medo das pessoas. Você joga R$1.000 em cima, você cobra R$1.000 dessa pessoa. Isso é absurdo e inadmissível. Isso não tem nada a ver com o Espírito de Cristo. Nós testando o Espírito desse pastor, vendo o que ele faz, vendo ele cobrar por cura, que a gente consegue determinar que ele é um falso profeta. Eu estava sendo investigado, o deputado sabe, porque era supostamente ter mandado alguém parar de tomar remédio, não é isso? Doutor, foi? Não foi isso que ele foi acusado, certo? Mas ele está deturpando o discurso, né, para se provar certo. Mandei vocês parar de tomar remédio uma vez? Eu prometi que ia dar um feijãozinho mágico para vocês para curar coronavírus? Ele não prometeu dar, ele prometeu Eu cobrar. prometi que ia dar um feijãozinho mágico para vocês para curar coronavírus? Porque o povo não sabe que eu não mandei. Segundo Valdemiro, ele não prometeu dar o feijão para curar o coronga. Agora tem que ter coragem de perguntar isso aí, a pessoa parece um meio infiltrado, né? Mandou! Mas não é bem isso que ele disse no vídeo da campanha, conforme vamos ver. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis, é semeando na obra de Deus. Semente, setor, uma bênção. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. E agora, ele prometeu dar... O foco sempre no dinheiro. O foco sempre no que ele pode tirar, no que ele pode ganhar. Ele mesmo, nesse vídeo que a gente abordou, falou que a cura é de graça, a cura é de Deus.
Quem cobra cura é estelionatário, certo? Mas aqui, se aproveitando da maior crise, né, de saúde que o planeta passou nos últimos 100 anos, ele cobra R$1.000. Não, se não tiver R$1.000 pode ser 500, né? Ele cobra dinheiro por cura, por esperança, por aproximação ao Senhor, pelo poder do Senhor. Isso não é algo que se faça. Isso não está de acordo com o Espírito do Senhor, certo? Não está na Bíblia. Você nunca vai ver na Bíblia o apóstolo ou Cristo cobrando por cura. O feijão? Ou ele de fato não prometeu dar feijão nenhum? Aí já fica zoeira, né, do editor do vídeo, né? O vídeo não é nosso, como eu falei. O vídeo é do Fatos e Verdades, o nome do canal. A gente agradece esse material, apesar de não concordar tudo com ele. Mas ele exemplifica muito, né, o espírito do Valdemiro Santiago e o perigo que é, né, um falso profeta. Porque, como eu falei nas outras aulas desse assunto, o perigoso do falso profeta não é simplesmente ele falar coisas que não estão de acordo com a Bíblia, mas sim ele fazer as pessoas acreditarem nele, e com isso fazer essas pessoas saírem do caminho do Senhor, se afastarem cada vez mais. E assim, os outros fazem isso também, mas nesses exemplos de cobrar por cura, se aproveita da vulnerabilidade da pessoa e você coloca a pessoa num estado maior de vulnerabilidade, certo? De novo, bem material, dinheiro, não é verdadeira prosperidade, mas é uma ferramenta, né? Então, essa pessoa está tirando a ferramenta que a pessoa já pouco tem, né, que ele promete que a pessoa vai ganhar, mas tira esses R$1.000 ou esses R$500 de uma pessoa pobre, que está com medo, que perdeu um ente querido, ou que tem um ente querido internado por Covid, e aproveita essa vulnerabilidade para ganhar dinheiro em cima dele. Então, esse é mais um exemplo do perigo desses falsos profetas. Com isso eu gostaria de encerrar a classe mais curta hoje, certo? Mas ainda assim dentro do assunto. Novamente eu vou disponibilizar o link aqui para você fazer a sua chamada, né? Para você marcar a sua presença, para você marcar a sua presença. Depois de 6 meses assistindo as nossas aulas, você pode fazer parte da Escola Israelita de Conhecimento Prático Universal, que é o grupo que realmente ensina que você tem que seguir as leis, mandamentos e estatutos da Bíblia, e que as ovelhas perdidas de Israel são os negros e os indígenas. Nós ensinamos o que a Bíblia ensina, que a Bíblia é a história de um povo só, que nós somos as ovelhas perdidas, que nós somos oprimidos por não seguirmos e não cumprirmos as leis e mandamentos. Nós nunca vamos cobrar cura, certo? Nós nunca vamos ensinar o que não está na Bíblia. Nós nunca vamos arregar o que a gente ensina para receber mais pessoas, para ter um público maior, certo? Mas lembrando, sou o oficial Pagaiala, de 50, representando a Escola Israelita de Conhecimento Prático Universal no Brasil, sob o comando do General Yahana, desde 1969, de Harlem, Nova York, ensinando a verdade da Bíblia. Shalom.